Bora falar sobre as contas públicas aqui do Brasil, porque a gente viu que o ministro Fernando Haddad está agora no Congresso falando sobre IOF, pensando em alternativas, trazendo as informações sobre esse cenário. A gente vai debater um pouco mais sobre esse cenário, sobre as alternativas, então, a essa alta do imposto. E falamos agora com o Otávio Arruda, Head de Wealth Planning do End Bank. Tudo bem, Otávio? Bem-vindo aqui no CNN Money News. Muriel, tudo bom? Boa tarde. Boa tarde. Queria ouvir, antes de mais nada, a sua percepção diante aí dessa ideia, essa alternativa ao aumento do IOF, que lembrando, né, apesar da discussão estar acontecendo nesse momento lá no Congresso, a gente sabe que também o IOF esse aumento foi aprovado pelo próprio STF nesse momento, porque a gente viu que o Congresso barrou e aí o STF voltou com a medida. É sempre importante, né, quando a gente trata desse tema, a gente fazer alguma linha do tempo, porque foi e Relembrar. voltou, né, um tema que às vezes não é tão simples de explicar, mas a linha do tempo nos ajuda aqui de alguma forma, tá? Então a gente lembra que ali começo de junho, no meio do ano, o governo ele publicou, né, uma medida, uma lei de fato, né, um decreto, perdão, alterando as alíquotas do IOF, lembrando também, né, para ficar todo mundo na mesma página. O IOF ele é um tributo que ele tem uma característica específica, diferente de outros tributos, então diferente de imposto de renda, diferente de TCMD, diferente de outros tributos, ele é um tributo que a gente chama de extrafiscal. E por conta dessa característica, ele tem uma possibilidade, né, de ser validado, ou seja, a regra alterada hoje já passa a valer integralmente amanhã, sem que eu tenha aquela necessidade de esperar o ano calendário ou alguns outros tributos, né, que tem a necessidade de aguardar 90 dias. Então, a gente teve essa medida meio que pegou o mercado um pouco de surpresa. O Congresso revidou, chamaram, né, o Poder Judiciário para decidir quem, né, nessa discussão, quem prevalece. No primeiro momento prevaleceu a legislação antiga. Num segundo momento, com uma decisão do ministro Alexandre de Moraes, a gente teve por hora, né, a gente tem por hora as alíquotas novas colocadas pelo governo, ou seja, um aumento em quase todas as frentes, um aumento de IOF em relação a crédito, a câmbio, a produtos de previdência privada, né, etc. Então, isso é um pouco da linha do tempo. Então, hoje, né, a regra que, enquanto a gente fala, pelo menos, está valendo o IOF maior. Como um contraponto a esse embate que o governo federal, né, o ministro da Fazenda teve com o Congresso, dizem, né, os bastidores, isso aí é do lado político da coisa, não do lado fiscal da coisa, mas do lado político da coisa. Essa medida provisória que está sendo discutida, né, enquanto a gente fala no Congresso pelo ministro com senadores, foi apresentada como uma alternativa à receita que se esperava obter caso o IOF não fosse adiante ou caso ele fosse adiante com alguma retirada, com algum veto, digamos assim, do poder legislativo. O ponto aqui teoricamente, a gente deveria estar discutindo ou um ou outro. Então, parando de pé o IOF, a gente deveria ficar só com o aumento do IOF e, sendo derrubado o IOF, a MP seria uma alternativa a isso. Tá? E a MP ela foca muito mais em fatos geradores de mercado financeiro, né? Em renda fixa, renda variável, ações, fundos exclusivos, fundos de mercado, um pouco também trazendo de volta a discussão de investimentos fora do país, as offshores que a gente tanto fala, né? Então, essa MP ela mexe muito mais de forma estrutural com toda a forma que o mercado financeiro nacional trabalha e tributa, enquanto o IOF são alterações mais pontuais, mas o foco aqui deveria ser ou um ou outro. Perfeito. E aí, olhando para esse cenário, eu queria até, inclusive, saber
a sua avaliação diante das falas de Haddad, que eu estou de olho aqui no que ele está falando enquanto a gente conversa por aqui, e a gente tem Haddad falando que vai cumprir a meta fiscal desse ano, assim como cumpriu ano passado, no caso, falou que vai cumprir também ano que vem, que é de superávit. Deixou claro que não adianta limitar a despesa primária se a gente não limitar também o gasto tributário. Olhando para as falas de Haddad, ele fala que o objetivo de tudo que está sendo feito até aqui com relação à tributação é melhorar as contas públicas. Haddad deixando claro esse ponto específico, falando ainda que contendo a despesa e diminuindo o gasto tributário, que chegou a 6% do PIB, esse seria o grande objetivo. Esse é um resumão aí do que a Haddad disse aí desde o começo, faz mais ou menos uma hora. A gente tem o ministro defendendo muito essa possibilidade e essa necessidade como um todo aí de arrecadar no fim das contas, né? O governo focando muito em arrecadação para conseguir cumprir a meta no fim do ano. Como é que você está enxergando esse cenário? Assim, acho que a gente tem que olhar para esse tema de forma objetiva, no que a gente consegue, obviamente, mas no fim do dia, né, o governo ele está tentando arrecadar e o equilíbrio de contas públicas ele acontece ou na parte da despesa ou na parte da receita. E aqui não estou fazendo um juízo de valor, tá? Mas fica claro que o governo atual ele foca muito mais em aumentar a receita ou né, evitar aí o que eles chamam de gastos tributários, né, despesa tributária, etc. Mas a gente, né, se tiver a aprovação do IOF, né, ou se isso se mantém, porque hoje já está valendo. Se a gente tem essa MP sendo aprovada, e se você tem o outro projeto de lei, que é o que eles chamam, né, de imposto de renda mínimo, algo nesse sentido, que no fim do dia nada mais é do que não deixa de ser um imposto sobre dividendos de uma forma um pouco ali disfarçada, mas é o que é, você vai ter um super aumento de arrecadação. Isso sem dúvida alguma. Agora, a gente também tem que entender no Brasil qual que é enfim, o ponto ótimo da curva de Laffer, né? Acho que a gente não pode sempre pensar de forma linear. Sempre que eu aumento a alíquota, sempre que eu amplio base, eu tenho mais arrecadação. Isso às vezes não se realiza, né? Você tem fuga de capital, você às vezes tem outras estratégias de economia tributária, mas as falas do ministro até agora, né? Óbvio que a gente depois tem que analisar com calma, porque enquanto a gente fala que ele também fala no Congresso, mas ele vai defender esse aumento e de forma, né, muito, eles chamam, né, de um equilíbrio, que é justamente buscando esse equilíbrio, tanto no aumento e fazendo o que eles chamam de justiça fiscal, né? Um desses projetos, por exemplo, que é o projeto do imposto de renda mínimo, ele tem uma dualidade que é interessante, né? Ao mesmo tempo que ele aumenta ou cria um tributo, né, cria uma alíquota adicional, né, o que eles chamam de imposto de renda mínimo, sobre essa parcela de empresários aí que recebe dividendos ou que não pagaria o mínimo de imposto que eles entendem devido, ele dá para boa parte da população uma isenção no imposto de renda, né? E aí a discussão é se seria para quem ganha até 5 mil reais, 7 mil e pouquinho, alguma coisa assim, esses ajustes, mas você tem uma renúncia de receita muito forte e você tem que buscar na outra ponta. Então, assim, respondendo, né, sem florear muito, eu acho que o ministro ele vai defender o lado sempre das receitas, né? O que a gente tem que ver e entender é a conta projetada, de fato, ela se concretiza no futuro, né? É só eu aplicar a alíquota que eu quero sobre a base atual, ou eu vou deixar de ter uma base atual, né? Esse é um ponto de discussão que eu acho que às vezes não é colocado na mesa. Outro ponto também para a gente falar aqui, Otávio, a gente teve agora uma fala específica do Haddad dizendo que a alíquota de 17,5% sobre as aplicações financeiras é considerada neutra e que equilibra o jogo, né? Lembrando que, nesse caso aí, a ideia do governo é propor unificar a medida provisória, porque a cobrança hoje é de 15% a 22%. E aí eu queria saber a sua avaliação, na sua percepção, equilibra o jogo, tendo então essa questão de alíquota única de 17,5%? Eu vou separar em dois pontos diferentes aqui. Claro.
Uma coisa é a gente ter uma unificação de alíquotas no Brasil, no mercado financeiro, eu acho que isso é excelente. Você tem, obviamente que uma unificação de alíquotas e um sistema um pouco mais linear, você tira distorções que o regime tributário causa, às vezes, até em oferta, né, de crédito e tudo mais, porque você tem produtos hoje incentivados, que continuariam incentivados, mas aí deixam de ter isenção, você tem diferenciação de alíquota para renda fixa, para fundos, para renda variável, só que o ponto aqui importante é o seguinte, uma unificação de alíquotas com a possibilidade de compensação ampla, perdi na renda variável, compenso com ganho em renda fixa, perdi na renda fixa, compenso ganho em variável, fundo, tudo mais, isso é ótimo. Tá? Isso foi feito, de certa forma, na reforma que a gente teve nas offshores, em 2023, que foi a mesma reforma dos fundos exclusivos na época. Agora, segunda parte, eu discordo nessa fala do ministro quando ele diz que isso é neutro, porque matematicamente eu posso estar no meio, ou seja, de 22,5 a 15, eu passo pelo 17,5. Só que o ponto é, após 2 anos de investimento na renda, e aqui estou falando de renda fixa, tá? Imagina um caso prático, eu comprei um CDB e eu carrego isso, é um CDB que tem vencimento de 5 anos, após o segundo ano, se eu tento sair no secundário, se eu tenho um vencimento após 2 anos e um dia, eu já caí na alíquota de 15%. E veja, isso é uma prática usual no mercado. As pessoas investem na renda fixa tributada já contando com o 15%. Né? São, eu não vou dizer raros, mas eu acho que são mais incomuns os casos em que você tem uma saída antecipada, em que você tem uma operação curta, pontual, que você vai ser mais tributado do que seria se eu só segurasse o papel por algum tempo adicional. E veja, o Brasil e o mercado financeiro brasileiro, ele, não digo que ele depende, mas ele se vale muito da renda fixa, né? Os juros que a gente tem hoje no país e há alguns anos já, eles são muito atrativos. Então, a renda fixa é grande parte do que a gente tem aí de investimento, seja para investidores qualificados, profissionais, ou investidores mais do mercado de varejo. Tá? A renda fixa ela é atrativa e eu acho que você vai ter, sim, uma percepção de mercado do investidor na ponta final de um aumento de tributação, porque ele investe nesse papel já pensando no 15 e não no 17,5. Muito bem, Otávio Arruda, Head de Wealth Planning do End Bank. Obrigada mais uma vez pela conversa aqui com a gente. Um bom trabalho aí para vocês. Você também, agradeço o convite. Obrigada, boa semana por aí.